Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. No episódio Vamos Focar em Mudar a Mentalidade, analisaremos as ofensas racistas dirigidas ao heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, pelo ex-piloto Nelson Piquet, durante uma entrevista concedida em novembro de 2021 ao canal Motorsport Talks do YouTube, no qual ele, ao comentar acerca do acidente envolvendo Hamilton e Max Verstappen, ocorrido no Grand Prix da Inglaterra daquele mesmo ano, busca deslegitimar o heptacampeão, referindo-se a ele diversas vezes como o neguinho, com o inequívoco objetivo de desmerecê-lo, de desqualificá-lo. E nós aproveitaremos esse desagradável fato para tentarmos entender, sob a ótica do direito penal, qual seria o mais adequado enquadramento das ofensas proferidas por Piquet. No caso, teria havido o crime de racismo por preconceito ou discriminação, previsto na Lei 7716 de 89, ou seria mais adequado falarmos no crime de racismo por injúria racial, conforme propõe o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E nesse episódio, nós também perpassaremos outras condutas que fazem parte do universo dos tipos penais inerentes aos crimes de caráter racial. Mas, meus alunos, vocês querem um motivo ainda mais importante para vocês assistirem a aula de hoje até o final? Então já anotem aí. Atenção, não existe essa suposta diferença entre o que seria o crime de racismo e o crime de injúria racial, como se fossem coisas distintas, conforme costumamos ouvir por aí com frequência. Como assim, professor? É exatamente isso. Essa diferenciação, talvez na verdade essa narrativa imposta pelo que passaremos a chamar de racismo jurídico interpretativo, felizmente está sendo devidamente desconstruída por nós, estudiosos do assunto. E é justamente isso que iremos estudar no capítulo de hoje. Bom, mas como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e atenção, ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que meu diretor postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e meus alunos não mudem de canal, porque o nosso novo episódio, que representa uma singela homenagem de nosso canal ao heptacampeão mundial de Fórmula 1, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, e em repúdio às falas de Nelson Piquet, começa já, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. A frase que intitula o episódio de hoje foi publicada em português por Lewis Hamilton no Twitter, em resposta às declarações de Nelson Piquet. Como dissemos, o objetivo principal dessa aula está voltado para conhecer qual tipo penal seria mais apropriado para a imputação criminal das falas do ex-piloto. Contudo, antes disso, vamos relembrar o caso. Tudo teria se dado quando Piquet, ao ser questionado acerca do acidente envolvendo Max Verstappen e o heptacampeão Lewis Hamilton, teria se referido a ele reiteradamente como o neguinho. Observem que as palavras dele tinham o objetivo, no contexto, de reforçar a descrição de uma manobra realizada na corrida que, em sua opinião, teria sido ardilosa e traiçoeira. E notem que as circunstâncias visavam destacar, segundo sua ótica, o comportamento de uma pessoa negra como negativo, e em função disso, dando ênfase à despersonalização da vítima como indivíduo, analisando seu comportamento a partir de sua referência de raça ou cor de pele, como se uma coisa estivesse vinculada à outra. Como se ele tivesse agido daquele modo por ser negro, negrinho, e não por ser um indivíduo, uma pessoa. Nesse sentido, o erro, a falha, passa a dizer respeito às suas características raciais, de cor de pele, como se fossem inerentes a todos os que fazem parte daquele grupo.
Aliás, na mesma entrevista, ao falar dos ex-pilotos Nico e Keke Rosberg, ambos também tratados de forma grosseira e inaceitável, o caráter individual do suposto erro praticado por essas pessoas brancas acaba por revelar o nefasto aspecto do racismo e as verdadeiras intenções das palavras de Nelson Piquet. Observem que, em relação aos Rosberg, não houve uma generalização das condutas negativas atribuídas a eles como típicas de pessoas brancas. Na entrevista, em nenhum momento, os demais envolvidos são citados por apelidos ou referências à sua raça ou cor. Daí, por mais negativa que fosse a fala, elas sempre eram citadas por seus respectivos nomes. Por outro lado, nos trechos do vídeo disponíveis, lembrando que ele já foi retirado do ar pelo canal, em nenhum momento o ex-piloto se refere ao heptacampeão por seu nome, algo revelador, principalmente em relação ao seu intuito de desprestigiar nada mais nada menos do que alguém que possui 7 campeonatos mundiais, mais vitórias, mais pole positions, mais vitórias consecutivas, mais pontos acumulados, mais pódios, dentre outros recordes do que qualquer outro piloto em toda a história da categoria. E isso incluindo-se ícones como o também heptacampeão Michael Schumacher, Ayrton Senna ou, para os amantes da Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Todavia, a despeito da raiva, dor e mágoa pessoal que situações como essas acabam causando, não podemos nos permitir esquecer que essas manifestações das práticas raciais representam somente a ponta mais visível do iceberg chamado racismo, identificado em falas preconceituosas, discriminatórias, ofensivas, como as que vemos nos estádios, em locais de trabalho, no cotidiano, no dia a dia. Todavia, a face mais relevante da questão, e que precisamos sempre relembrar, é que para falarmos de racismo, é fundamental recordarmos que as relações raciais fundamentam e instauram o modelo econômico e social no qual estamos inseridos, principalmente com a ascensão e consolidação do modo de produção capitalista a partir do século XVIII e XIX, ancorado em uma construção científica e teórica que perpassa inclusive o direito penal, voltada para justificar e dar legitimidade à diferenciação entre as pessoas por sua raça ou cor. Ou seja, a questão racial será constitutiva dos próprios termos de organização do poder político e econômico, na diversidade das formas de exploração do capital econômico e de ocupação dos espaços de poder, sempre com o intuito de legitimar um grupo e, por conseguinte, deslegitimar os outros, a partir de um referencial cultural eurocêntrico e branco, ressignificado a partir de um padrão de branquitude que se caracteriza como um modelo de beleza, perfeição, competência e normalização, segundo o qual todos os demais passarão a ser julgados e, por via de consequência, precisarão se adequar para serem aceitos. Portanto, meus alunos, racismo é discussão econômica, é debate sobre as opções políticas que irão impactar nas escolhas sociais, na divisão de recursos, ocupação de espaços de poder, com reflexos diretos nos índices de miséria e pobreza, escolaridade, renda familiar, diferença de remuneração, precariedade de moradia, propriedade e habitação, acesso à saúde, saneamento básico, emprego e educação de qualidade, oportunidades de acesso aos créditos e recursos estatais privilegiados e dentre outras questões que poderiam ser incluídas. Feitas essas observações, agora sim, voltemos ao foco do nosso episódio. No que tange à análise jurídica da questão, para falarmos em racismo como crime, é fundamental que visitemos a Constituição de 1988, especificamente o seu artigo 5º, inciso 42, uma vez que o texto de nossa Carta Maior determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Portanto, o racismo como crime trata-se de uma expressão lato sensu, ampla, um gênero do qual fariam parte
como espécies, um conjunto de condutas, algumas já tipificadas como crime. Não obstante tal fato, é inexorável perceber que há um outro grupo de condutas, mesmo que não estejam tipificadas, que todavia também são constitutivas das chamadas práticas racistas. Porém, a esse respeito, nós falaremos no final da aula de hoje. Em relação às condutas já tipificadas na legislação, vale dizer que fariam parte do rol inerente à prática do racismo, atenção, todos os crimes que possuam como parte integrante do tipo penal, como qualificadora ou causa de aumento de pena, a raça ou a cor como fundamento. Assim sendo, esse elenco não se encerraria nos crimes de racismo por preconceito ou discriminação de raça ou cor, conforme a Lei 7716 de 89, ou o crime de racismo por injúria racial, disposto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Mas, professor, explique os critérios necessários para o enquadramento do agente no crime de racismo por injúria racial. Meus alunos, ótima pergunta. E vamos iniciar exatamente por aí, até porque a conduta de Nelson Piquet provavelmente deverá ser enquadrada nela. Portanto, comete o crime de racismo por injúria racial, que também podemos chamar de injúria por preconceito, dentre outras hipóteses, o agente que se utiliza de elementos referentes à raça ou à cor com o intuito de desmerecer, desprestigiar, diminuir, desqualificar, enfim, uma pessoa. Assim sendo, quando Piquet refere-se ao heptacampeão, denominando-o reiteradamente de neguinho, sua conduta seria enquadrada no referido crime de racismo por injúria racial, conforme o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Valendo-se inclusive avaliar, apesar da péssima tecnicidade empregada pelo legislador, a possibilidade de se triplicar a pena a ser aplicada, uma vez que o crime teria sido cometido através das redes sociais, nos termos do que dispõe o artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Deve-se lembrar também que o STF teria equiparado em efeitos o crime de racismo por injúria racial e o crime de racismo, nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição de 88, incluindo-se desta forma ele no rol dos crimes imprescritíveis e, por via de consequência, também inafiançáveis, a despeito da resistência das narrativas ainda sustentadas pelo racismo jurídico interpretativo, flagrantemente identificadas na decisão correta, porém sustentada por argumentos equivocados de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós já comentamos essa decisão em um post acerca de injúria racial e o link está disponível aqui abaixo na descrição do vídeo dessa aula. E, obviamente, quem quiser, basta acessar para se aprofundar ainda mais no assunto. Por outro lado, o crime de racismo por preconceito ou discriminação de raça ou cor é encontrado nos artigos da Lei 7716 de 89, com destaque para o seu artigo 20, quando se pune o sujeito que pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito de raça ou cor. Porém, essa lei, da mesma forma, especifica algumas condutas que por si só caracterizar-se-iam em práticas do racismo por discriminação ou preconceito. Por exemplo, o artigo 4º, quando se nega ou obsta emprego em empresa privada em virtude da raça ou da cor da pessoa. O artigo 11, enquadrando aquele que vier a impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso aos mesmos, haja vista a raça ou a cor do agente. Ou mesmo conforme o seu artigo 14, no qual se tipifica que impede ou obsta por qualquer meio ou forma o casamento ou a convivência familiar e social em virtude da raça, cor, e nesse item acrescentaremos também a questão da religião, uma vez que as pessoas que professam as religiões de matriz africana têm sido alvo de inúmeros atos discriminatórios ou preconceituosos e segregacionistas. Porém, devemos ressaltar que não são apenas essas as condutas constitutivas do grupo de tipos penais que possuem a raça ou a cor como referência.
Desta feita, vale citar o crime de genocídio por motivação racial, previsto no artigo 1º da 2889 de 56, o crime de tortura por preconceito ou discriminação de raça ou cor, conforme a Lei 9455 de 97, artigo 1º, inciso 1º, a linha C. E a redução à condição análoga de escravo, tendo como causa de aumento de pena o fato do crime ter sido motivado por discriminação de raça ou cor, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2º, que também fariam parte do grupo de condutas especificamente vinculadas à prática do racismo e que já estão previstas em nosso ordenamento jurídico. Todavia, muita atenção, pois a discussão das relações raciais e suas violações não está distrita apenas às condutas que já estejam tipificadas e previstas no ordenamento jurídico. Aliás, muito pelo contrário, seria inadmissível que nós, que nos dedicamos ao estudo do tema, nos curvássemos à narrativa de que as práticas raciais estariam vinculadas estritamente àquelas condutas já dispostas na legislação. Daí, partindo-se dessa premissa, embora ainda não estejam tipificadas como crimes autônomos, como qualificadoras, causas de aumento de pena ou circunstâncias agravantes, deve-se incluir no rol que caracteriza a prática do racismo, a título de ilustração, as seguintes condutas: os crimes de homicídio, lesões corporais, dano, ameaça, violação e profanação dos símbolos inerentes à cultura ou ao culto religioso, sempre que houver como motivação a raça ou a religião da vítima. E por fim, vale frisar uma questão extremamente importante, que é o estudo do racismo por abuso de autoridade ou abuso de autoridade por motivação racial, que estamos nos dedicando especificamente ao estudo. Isso independentemente de tais condutas estarem ou não tipificadas atualmente. E assim encerramos a aula de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se em nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco hoje, um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.